Ontem eu gravei um corte com a Sofia sobre o João Carvalho. Queria compartilhar com vocês. Vamos ver isso aqui que é importante. Vamos lá, vou até dar uma... Vamos lá. O youtuber João Carvalho, do canal Assim Disse o João, vai parar de produzir conteúdo. Pois é, daí fica a pergunta. O trabalho para as Big Techs é insustentável? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Pedro Zambarda aqui no Plantão Meteoro. Cara, não é o primeiro... insustentável. Não é o primeiro criador de conteúdo que desiste e não vai ser o último, infelizmente. E esse faz falta. Faz falta, eu gosto muito do João, quero deixar isso registrado aqui. Não sou comunista, mas eu acho que dessa onda de comunistas no YouTube, o João é um dos caras mais agregadores. Inclusive, né, Sofia, aquela coragem dele fazer debates, inclusive com pessoas que discordam totalmente dele, né? Eu acho que o João é muito rico em cima dessas questões todas. Ele anunciou numa live, a live é do dia... Faz uns 10 dias, na verdade, correu mais como fofoca, mas a live teve bastante visualização. E o que o João faz, né, Sofia, até pegando um amigo em comum nosso, que eu não vou mencionar nomes, mas... Existiremos, minha querida. É um problema que aflige todos nós, né? A gente aqui no Meteoro mesmo fica quebrando a cabeça de qual pauta a galera quer assistir, qual pauta é necessário abordar com a galera também. Porque tem essa questão, gente. A gente não é... equilibrar. É equilibrar mesmo. A gente não é bobo da corte só para agradar o público, mas ao mesmo tempo também a gente não pode fazer só as coisas não pensando em quem a gente quer atingir, em quem a gente quer conversar, né? E o João, a impressão que eu tive, assim, eu não assisti a live 100%, mas assisti uma boa parte dela, é um esgotamento, o problema da plataforma pagar também cada vez menos, da gente depender, por isso tornem-se membros aqui do Meteoro Brasil, é muito importante, inclusive para as pessoas que trabalham aqui, é importantíssimo que vocês façam isso, é mais a dependência que a gente está de comunidades que nos financiem, porque, assim, as Big Techs, elas dão muito pouco retorno, e o YouTube ainda é uma plataforma que remunera melhor o criador de conteúdo, tá, gente? Porque os demais, você vai falar com galera que trabalha com TikTok, com Instagram, eles dependem que as marcas, que as empresas financiem. Aí o cara, é muito difícil. O YouTube ainda tem um sistema de AdSense razoavelmente isento, mas cada vez pagando menos, e é muito, muito complexo. E eu queria trazer o vídeo do João, Sofia, a gente meio que reagir também ao que ele falou, que eu acho que é importante aqui, ao invés da gente ficar na fofoca, trazer o que ele falou de fato. Eu tô virando para vocês e falando, eu estou parando um tempo, e espero que isso não seja um adeus, eu espero que isso seja um até breve. Por enquanto, não é um adeus, mas com certeza é um até breve. Saca? É isso que eu tô falando. Se eu vou conseguir voltar em junho, ou se eu vou conseguir voltar em julho, ou se eu nunca vou conseguir voltar, meu irmão, o tempo me dirá. Quem vai se fuder brutalmente com isso num primeiro momento sou eu, o Rafael e a Nuni. Por quê? E aí, eu quero falar de duas coisas aqui, né? E eu coloquei 2 tópicos. O que vai continuar e o que não vai continuar, e se é o fim do trisal ou se não é o fim do trisal, tá? Eu vou falar primeiro do Rafa e da Nuni. Eu poderia... Nossa, Preta, hoje não, Benzinho. Fica quietinha no seu canto, tá, Benzinho? Pai vai empurrar a cadeirinha, você vai ficar lá no canto, você vai ser muito bem comportada hoje, que hoje eu não dou conta. O que eu tava falando? Tava falando do Rafa e da Nuni. Eu poderia, muito bem, assim como eu fiz no ano passado, quando a Yasmin teve um AVC aqui em casa, que eu não sabia quando eu ia voltar, tal, mas eu sabia que eu ia voltar. Aí eu virei pros meninos e falei assim, meninos, segurem tudo, inventa conteúdo, tira conteúdo do cu, faz o corte que vocês quiserem, faz tudo que vocês quiserem e mantém o canal do jeito que der, porque assim que eu puder eu tô voltando, tá?
Isso foi ano passado. Essa situação agora é completamente diferente. Essa é uma situação que eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não dou mais conta, eu preciso de estar vivo, se eu não estiver vivo, eu não faço mais porra nenhuma, eu não sei quando que eu vou voltar, eu não sei se eu vou voltar, mas o que eu posso garantir é que se eu voltar, eu não voltarei da mesma forma que eu fiz antes. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, Sofia? E isso é a essência do capitalismo. Eu não sei se estarei vivo. Trabalho não deveria ser para isso, né, gente? Estar vivo deveria ser uma coisa, na verdade, garantida para todos nós. E como a gente está na mão da plataforma, que cada hora decide se a gente vai para lá ou se a gente vai para cá, é óbvio que a pessoa chega uma hora que ela não aguenta mais. E assim, eu não recrimino de forma nenhuma o João Carvalho de estar pensando em deixar para lá as coisas, porque é muito difícil esse trabalho aqui, gente. Vocês veem até pelo trabalho que eu e a Sofia a gente faz. Eu trabalho em mais de um canal, inclusive. Então, assim, a vida de produtor de conteúdo não é fácil. Eu digo para vocês de cátedra, não é fácil. Eu não vou voltar para fazer 200 conteúdo e ficar preocupado em soltar corte todo dia para cá e corte todo dia para lá e corte para aqui, para colar e o caralho. Não vou. Então, eu acho muito mais justo eu conversar com os meninos, o que eu conversei antes de conversar com todos vocês, obviamente. Virei para eles, falei assim, meninos, amo vocês de coração, vocês sabem o que a gente tem. Obrigado, nossa Nádia. relação pessoal não é isso, né? Mas a nossa relação nesse momento vai chegar num término porque eu não sei se eu vou voltar, quando que eu vou voltar, e eu não quero que vocês fiquem iludindo o pessoal, fazendo coisa para deixar uma esperança que eu não quero deixar assim. Saca, velho? Não quero. Saca? Porque eu podia muito bem virar para os meninos e falar assim, velho, fica mantendo o canal aí enquanto der, um dia que eu conseguir eu volto, vocês vão aí se matando de trabalhar enquanto isso, mas eu não quero alimentar essa... Não tem nada a ver com o negócio do Luigi, do comentário dele. Cara, eu tô num processo de 2 anos, velho. Eu tô num processo de 2 anos nessa, cara. Eu já cansei de falar isso com os meninos várias e várias vezes. Não é a primeira vez que eu falo, eu não tô dando conta, eu não tô aguentando mais, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer, não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer. Não é isso, saca, velho? Não é isso, cara. Então, assim, falei com os meninos. Obrigado, Nádia. Vou ser tão aberto Beijo. com vocês como eu fui com eles. Falei assim, cara, já trabalharam esse mês inteiro, a partir de amanhã não preciso de fazer mais nada. A gente chegou num acordo que até o final do mês que vem continua tudo como era antes. Chegou em junho, vou dividir com os meninos que tiver. Passou de junho, é isso, tá? Então, se eu for voltar, tá? Aí eu vou voltar de outra forma, num outro ritmo, fazendo os conteúdos que eu quero, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, se eu conseguir fazer, tá? E aí, se eu voltar para um ritmo que eu falar assim, não, eu tô bem, eu tô legal, eu consigo continuar, aí eu procuro os meninos, se eles estiverem podendo, a gente volta a trabalhar junto. Isso que o João tá falando, assim, eu queria exemplificar com algumas coisas que a gente enfrenta, Sofia. A plataforma, e não é o YouTube, todas as plataformas estão assim. Elas estão exigindo da gente quantidade, sendo que necessariamente elas não entregam a audiência que a gente acha que vai atingir. Porque cada hora o algoritmo segue uma lógica. Exatamente. Assim, eu entendo perfeitamente o que o João está falando. É uma coisa que, assim, eu tenho esse arroba aqui porque eu tenho um canal próprio que eu não faço nada para esse canal já faz uns 6 anos. Sim. E volta e meia eu vejo as pessoas me perguntando, Sofia, por que você não volta a produzir para o seu próprio canal? Eu mesmo, às vezes, eu me pego me cobrando, que aqui eu falo muito de política, mas a minha formação, né, foi em jornalismo científico.
Eu volto e meia não fico pensando, será que eu não poderia levar em paralelo com Meteoro, alguma coisa, para fazer o jornalismo de ciência, que é o que eu me formei para fazer e tudo mais. E eu nunca vou em frente com isso por uma razão bem simples. Se eu for em frente com isso, eu vou acabar que nem numa situação que nem a dele. Sabe? Eu vou levar por alguns meses fazendo isso para depois não conseguir fazer nenhum dos dois porque eu vou surtar, sabe? E, e é uma coisa complicada a forma com que os algoritmos funcionam, porque às vezes você até pensa assim, não, eu vou produzir menos conteúdo e daí eu vou ganhar menos com isso, mas eu vou produzir um conteúdo de maior qualidade e tal. A questão eu nem me importo se eu vou ganhar menos, eu vou ter, já tenho meu outro trabalho aqui, me sustento com isso, faço esse outro para porque eu quero fazer, pela questão de criar mesmo. Cara, não funciona, porque se você não produz em quantidade, não é só que você vai ganhar pouco dinheiro com isso, ou nenhum dinheiro com isso. É que os que você está produzindo não vai ser entregue. Você vai sumir. E daí você vai estar produzindo à toa, porque a plataforma simplesmente não vai entregar. E daí você pode pensar, não, mas ok, é só não depender do algoritmo, vai encontrar outras formas de divulgar seu trabalho. Querido, não vai funcionar por uma razão bem simples. As pessoas estão entulhadas de conteúdo. Existe uma quantidade tão absurdamente grande de conteúdo em tantas plataformas de streaming, internet, etc, 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 que as pessoas não dão conta de consumir todo o conteúdo que elas querem. Você acha que vai jogar mais conteúdo ainda por cima ainda por cima vai jogar mais conteúdo em cima da pessoa? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso falando da questão da plataforma. Agora vamos falar da questão do capitalismo. Cara, a grande questão, eu acho que uma das grandes vitórias do capitalismo, que significa uma grande derrota para a humanidade, aliás, é justamente o quanto que ele toma do nosso tempo. Isso. Porque para você derrubar o capitalismo, como é a proposta aí do João, que aliás, eu vou fazer um full disclosure aqui. Hoje eu me considero comunista e tem duas pessoas que são responsáveis por isso. Sabrina Fernandes e João Carvalho. É isso. Sabe, foi Sabrina Fernandes no Tese 11, que aliás, também saiu da internet. Pois é. Foi a Sabrina Fernandes no Tese 11 e o João Carvalho ouvindo ele no Anticast. No Anticast, quando ele falou que, aliás, eu fiz uma homenagem a ele nesse corte. Qual é a frase que está na capa do corte? O capitalismo falhou, falha e falhará. Exato. João Carvalho no Anticast foram que me apresentaram o comunismo. E é uma coisa que eu acho muito importante dizer que, para mim, uma das grandes vitórias do capitalismo é justamente o quanto ela acaba com o nosso tempo, porque a gente precisa de tempo para se organizar, a gente precisa de tempo para subverter esse sistema, a gente precisa de tempo para fazer agitação e propaganda, que é o que o João e tantos outros comunistas que estão na internet fazem. A gente precisa de tempo para isso e a gente não tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa de tempo para fazer revolução, a gente precisa de tempo para fazer qualquer coisa, inclusive nada. Aliás, não é o capitalismo, vamos ser específicos, né, Sofia? Quando o lucro destrói o tempo, o resultado só pode ser a morte. Porque é exatamente o que está acontecendo. A plataforma está lucrando como nunca. Se vocês forem olhar as contas do YouTube, eles estão ganhando como nunca. Eu quero também fazer um disclosure, Sofia. Você falou do seu canal que está parado. Esse canalzinho que está aqui embaixo, eu subi 4.000 vídeos. E eu fiz tudo errado no YouTube, inclusive. Já postei pouco, já postei muito. E assim, para você achar a medida, para você ter um colosso como o Meteoro, é anos de dedicação, muitos anos, inclusive, sem ganhar absolutamente nada. O Drops eu vou dizer uma coisa. Dada como site, que eu tenho parceria com o Estado de Minas. E eu vou dizer uma coisa, você achar a fórmula certa, você nunca vai achar a fórmula certa, porque a plataforma vai lá, muda o bendito do algoritmo, e o que estava funcionando antes não funciona mais, e daí você cai a seu número de visualizações, e você não sabe o que está fazendo errado, se é o número de vídeo, se é a pauta, se é simplesmente o que aconteceu, porque não existe transparência nenhuma. Não existe transparência nenhuma. Inclusive, não existe transparência sequer pelo quanto a gente está ganhando.
Gente, o YouTube chega e diz: esse mês eu vou te pagar tanto, porque. E você simplesmente tem que aceitar. Não tem como auditar. Não tem como. Nossa, se o YouTube resolver, assim, tipo, pagar metade para um criador de conteúdo do que está pagando pelo outro, ele paga metade para um do que está pagando pelo outro, e fica por isso mesmo, porque você não tem como saber. O YouTube disse que passou tantos anúncios nos seus vídeos. Como é que você vai checar isso? Como é que você vai checar se essa informação que o YouTube está te passando é verdadeira? Você não checa. Como é que você vai checar se o YouTube está entregando os seus vídeos da mesma maneira que entrega os outros? Você não checa. Isso a gente está falando do YouTube, mas isso vale para todas as plataformas. Aliás, mais cedo na live a gente citou o nosso querido Bruno Silvestre, o jurídico aqui do Meteoro. O Bruno Silvestre foi o primeiro advogado a conseguir ganhar um processo no Brasil por shadow ban. Uhum. Ele conseguiu ganhar um processo provando no tribunal, na justiça, que o Ferrez tinha tomado um shadow ban do Instagram. Porque essas redes sociais às vezes fazem isso. Elas simplesmente resolvem: esse canal ou esse vídeo eu não vou mostrar porque sim. E você às vezes sequer fica sabendo que o YouTube está escondendo, ou que é o Instagram, ou que qualquer outra rede está escondendo o seu conteúdo. Isso, inclusive, muitas vezes, se fala tanto em liberdade de expressão na direita, leva as pessoas, os produtores de conteúdo, a se autocensurar, porque a gente sequer sabe se a gente pode falar de um assunto. Tipo, isso que eu tô falando para vocês, vai prejudicar o nosso canal? O fato de eu estar falando mal do YouTube no próprio YouTube, vai prejudicar o canal? Talvez. O fato de que a gente, enquanto o YouTube claramente estava contra a PL 2630, lá a PL das fake news, e aqui no Meteoro a gente ficou dia após dia falando a favor da PL 2630, prejudicou o canal? Talvez sim, talvez não, nunca saberemos, porque não existe transparência nenhuma. E tem muito canal que continuou grande depois que ficou contra esse PL, então dá pra gente assumir que talvez exista isso. Eu acho que é muito importante falar isso, né, Sophie? Não só por conta do nosso trabalho em si, das experiências que a gente tem, mas para as pessoas que assistem a gente terem essa transparência. Quem está apresentando aqui é trabalhador, gente. Nós somos trabalhadores dentro dessa plataforma, e se vocês gostam dos canais de vocês, não deixem de apoiar. E é claro, a gente respeita imensamente a decisão do João. O João sabe o que for melhor para ele. Sim. Eu fico triste. Eu fico triste pela audiência dele. Eu fico triste, porque eu gosto do conteúdo dele. Mas eu não estou disposta a sacrificar o João para conseguir ter acesso a esse conteúdo. Então é ele que fique longe o quanto de tempo que ele achar necessário. E eu apoio a decisão dele, qualquer que seja. E não apoiem o sacrifício de ninguém, gente. O trabalho de vocês não representa quem vocês são. Isso é importante. Acho que essa mensagem precisa ficar clara no final desse corte, sabe, Sofia? O que a gente se submete em nome de um trabalho, em nome de uma determinada audiência, sabe? Não vale desgaste mental. Inclusive, façam terapia, cuidem da saúde de vocês, façam check-ups periódicos, e tudo é muito importante para a gente continuar seguindo com a nossa vida. Eu sempre gosto de falar de trabalho, não, agora vamos falar de vida. A gente precisa estar bem antes de tudo. Mas acho que é isso. Beleza, e fica aí o apoio ao João. Qualquer coisa chama. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série.
O que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.